Olá! Na videoaula de hoje daremos continuidade a algumas formas de se evitar a corrosão. O episódio anterior, já disponível aqui no canal, que versa sobre metais de sacrifício, é a maneira de impedir a corrosão que é mais cobrada e abordada nas provas de química. Por isso, foi feito um vídeo específico tratando apenas desse método e como ele funciona. As outras formas de evitar o fenômeno corrosivo que veremos na videoaula de hoje também merecem seu devido destaque. Assim sendo, vamos ver quais são elas, compreender um pouco por que elas protegem o metal e os exemplos que cada uma apresenta no nosso cotidiano. Então vamos lá! A primeira maneira de tornar a superfície metálica do ferro, por exemplo, inativa, é por meio de um processo chamado passivação. Esse processo pode ocorrer naturalmente. No entanto, quando o metal é tratado com um agente oxidante forte, como ácido nítrico concentrado, por exemplo, forma-se uma camada fina de óxido de melhor qualidade sobre sua superfície. Um exemplo de destaque é o aço inoxidável, que consiste em uma liga de ferro e crômio. A camada de óxido de crômio que se forma impede o contato do ferro com o ambiente, protegendo-o da corrosão. Outra forma de minimizar a corrosão é pintar a superfície do metal com uma tinta, os chamados revestimentos protetores. Eles formam uma barreira entre o metal e o meio corrosivo, impedindo a corrosão do metal. Essas tintas, como as eposídicas e o Zarcão, que é uma tinta à base de óxido de chumbo, são muito utilizadas na proteção de tubulações industriais, grades e portões. Esse portão da figura, por exemplo, foi pintado com uma cor amarronzada, que consiste em uma mistura à base de óxido de chumbo, o Zarcão. Ela é aplicada antes da pintura definitiva, resistindo mais à corrosão. No entanto, é importante fazermos uma ressalva aqui. O chumbo é um metal tóxico, impactando negativamente tanto a natureza, pelo solo e pela água, como a saúde dos seres humanos. Dessa forma, o seu uso vem sendo reduzido cada vez mais pelas legislações de cada país. Por exemplo, há alguns países que ainda permitem a utilização do chumbo em pinturas domésticas, apesar de já ter sido constatado que crianças podem apresentar sérios problemas de saúde em decorrência disso. No Brasil e na União Europeia, o tetraóxido de chumbo está proibido de ser adicionado à gasolina de veículos terrestres. Aqui no nosso país, usa-se o etanol para substituí-lo. No entanto, o seu uso ainda não foi completamente erradicado. O chumbo continua a ser utilizado na gasolina de aviação, por exemplo. Nesse sentido, cada vez mais tem-se optado pelo uso de tintas mais modernas, à base de películas de polímeros, por exemplo, podendo ser mais eficientes que o Zarcão, além de não causar tamanho impacto que o metal tóxico causa ao meio ambiente. Essas tintas à base de películas de polímeros são utilizadas em eletrodomésticos, como a geladeira, e em carros também. Agora, vale ressaltar que se a tinta estiver esfolada ou arranhada de forma que o metal fique exposto, a corrosão irá acontecer. E essa foi a videoaula de hoje. Esperamos que você tenha aprendido novas formas de se evitar a corrosão, visto que a prevenção é a melhor maneira de impedi-la. E para fechar essa temporada, preparamos um experimento bem interessante para você. Por isso, fique ligado aqui no canal para não perder essa videoaula experimental, bem como os vídeos da próxima temporada, que versará sobre eletrólise. Até mais!